Bom dia, bom dia, bom dia. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Mandando os aviãozinhos aqui pra gente falar sobre a nossa mensagem de hoje. Abri a live um pouquinho mais tarde. Fui correr, cheguei agora. Fazendo essa live aqui para deixar a mensagem do dia, tá? Dito mensagem, né? Mas na verdade é sempre um aprendizado para mim e para vocês, porque as coisas que a gente lida no nosso emocional tem que ser permanentes. Então não existe você lidar com as emoções e isso ficar ali, né? Fixo para o resto da vida. Isso é no dia a dia, a gente tem que cuidar, tem que manter e é sempre uma vigilância muito grande. Chamando aqui as amigas, mandem aviãozinhos aí também, gente, manda para as amigas, compartilha essa live, tá? Vamos levar uma mensagem nesse dia maravilhoso aí. Bom dia, gente, Ricardo, Janete, Lindeza, tudo bem com vocês? Eu tenho trazido uma mensagem diária, né? Um aprendizado diário aqui para nós, para a gente no nosso dia a dia aplicar, tá? Então hoje dia 7, a mensagem de hoje, a mensagem de hoje nós vamos falar sobre a maturidade emocional, né? Sobre você ter domínio das suas emoções, como que a gente consegue ir trabalhando isso em nós. Esse é um tema um pouco delicado, né? Porque ele choca diretamente com o temperamento que a gente tem. Então, ao longo da vida, a gente aprendeu a ter um temperamento, a ter ali uma personalidade, né? A usar os nossos temperos ao longo da vida. Então, o que a gente aprendeu a usar? Aquilo que nos protegia. Então, a gente vai formando uma personalidade que nos protege. E ao longo da vida, isso vai tornando uma armadilha, né? Isso vai se tornando uma coisa que até afasta as pessoas muitas vezes. Você não ter inteligência emocional, você não ter domínio próprio, e a gente tem essa capacidade de mudar esse mindset, de não achar que a gente é isso. A gente sempre está. Por quê? Porque estamos em evolução. A gente não pode perder a nossa essência e nem abrir mão dos nossos princípios. Mas as crenças limitantes e o nosso temperamento, a gente tem que estar sempre avaliando, sempre nos olhando por dentro, né? Sempre fazendo com que esse olhar traga algo de produtivo. Então a gente não pode assim achar que o que vem de bate pronto na mente é aquela resposta que você tem que dar. Muitas vezes isso te faz ter que percorrer um caminho muito mais longo, porque depois você tem que corrigir muitas coisas, porque você não geriu suas emoções. Então, essa questão de gerir as emoções, ela é bem... É um assunto assim que a gente tem que estar sempre alerta, sempre cuidando, sempre se olhando por dentro, sempre... Não é ser bobo, não é ser inocente, né, diante das pessoas que nos cercam, não é isso. A gente tem que ser melhor para as pessoas que estão ao nosso redor. E como que você se torna melhor? Você sendo uma pessoa mais empática, você sendo uma pessoa que avalia mais as situações, você vai treinando isso para quê? Para que você não responda ali no ímpeto do nervosismo ou de uma discussão. As discussões a gente pode... a gente consegue barrar uma discussão quando a gente está centrado nas nossas emoções. Porque a emoção, se você não tem o controle do teu corpo e da tua mente, ela vai te tomar. E ela é uma sabotadora também. Então a emoção não é só positiva, tá?
Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que saber diferenciar as emoções positivas das emoções sabotadoras, daquelas que vêm e te dominam. Então, quando você governa essas emoções, você sempre vai ter um olhar para o que é melhor para você. Você vai estar em ambientes melhores, você vai falar coisas melhores, você vai buscar aprender o que é melhor para esse crescimento, para esse desenvolvimento. Então a gente tem que estar centrado, isso é uma busca e ao mesmo tempo é uma perseverança que a gente tem que ter. Porque se nós não nos centrarmos em nós mesmos, no sentido de cuidar das nossas emoções, nós vamos ficando fadados a sempre estar fracassando, sempre estar pedindo desculpas, porque você faz as coisas com a cabeça quente ou você toma decisões sem avaliar de uma maneira correta, né? Você acaba tomando decisões de cabeça quente ou ali no ímpeto do nervosismo, achando que isso te pertence, achando que isso é normal. Mas a nossa personalidade, ela tem uma série de coisas boas, né? Uma série de pontos positivos e tem os pontos negativos. Então, assim, olha para você, faça perguntas, né? Quando algo acontecer, se pergunta. Às vezes uma irritação, a irritação geralmente ela vem do nada. Uma coisa assim, simples, muitas vezes acaba com o seu dia, porque aquilo te irritou, aquilo te trouxe uma certa rejeição, né? Você rejeitou aquilo e vai te trazendo uma irritação. Mas volta o processo contrário, se pergunta, por que eu estou deixando isso me abalar? Por que o outro está me afetando de tal maneira? Por que eu estou deixando essas coisas entrar em mim? Então é o que você deixa entrar e às vezes sai de uma maneira assim venenosa, né? Aquilo já te trouxe um veneno interno. Então sempre olhar para aquilo que você está sentindo, se fazer perguntas. Por que eu estou sentindo? O que eu onde, em qual situação eu fico melhor? Então a gente tem que buscar momentos positivos na nossa vida, que isso vai te trazendo emoções positivas. E isso também é viciante, né? É uma coisa assim, tanto o lado do nervosismo, ele vicia, porque o seu cérebro vicia naqueles, né, em criar aquelas, os neurônios, né, essa conversa neuronal de nervosismo, de estar sempre ser o quente das relações, sempre ser aquela pessoa que todo mundo tem o pé atrás, de falar o que pensa ou de ser mais sincero, porque a pessoa não tem controle. Então, às vezes, você está sendo tratado de uma maneira falsa, né? Isso é muito triste, porque você não controla as suas emoções, então as pessoas passam a ter receio ou se afastam, porque você não é uma pessoa receptiva, você não é uma pessoa que consegue fazer um filtro daquilo que chega até você. Então a gente tem que ter sempre esse cuidado, sempre esse olhar, né? Porque muitas vezes as pessoas não conseguem manter relacionamentos e relacionamentos saudáveis justamente porque não controla as suas emoções. Então isso é um perigo, né? Até para o coração. Tem uma síndrome chamada síndrome do coração partido, que ela é geralmente de pessoas mais coléricas, né? Pessoas mais impetuosas, dominadoras, né? O dominador também, ele tem muito isso, né? De querer controlar as situações. Então, o dominador, ele tem um nível de benéfico, né? Porque isso é personalidade. Então, isso é bom, principalmente nos ambientes de trabalho. Você tem que ter um líder, tem que ter alguém que cuida. Porém, isso não pode se tornar assim, uma obsessão de você querer ser dominador, né? O dominante é uma coisa, o dominador ele já está no excesso. Ele está tentando dominar as pessoas, controlar, querer que as coisas sejam do jeito dele. Então isso é realmente assim, um ponto para a gente olhar. Perfeição não existe, lógico, a gente tem dias que a gente se excede, a gente erra,
Mas passe a se observar no dia a dia. A Janete está falando aqui, não tem como abraçar espinhos. Realmente, né, Janete? E quando a gente tem esse olhar voltado para o autoconhecimento, para a gente querer ser uma pessoa melhor, a gente desenvolve muito esse senso empático. Porque muitas vezes, muitas não, eu acredito que assim, quase todas as vezes, algo que vem do outro é um pedido de socorro, é um pedido de alerta. Então, às vezes a pessoa tá te falando algo que vai te irritar, mas não é para te irritar, é sobre ela. A maioria das vezes é sobre ela. Então, quando a gente desenvolve esse olhar para nós mesmos, não, eu sei quem eu sou, eu me centro e controlo as minhas emoções. Eu vou conseguir olhar, ter uma visão panorâmica das coisas e entender qual que é a dor que essa pessoa está expressando dessa forma. Então isso muda tudo, isso muda o mundo, né? Porque se a gente começar a olhar desse jeito, se a gente tiver esse olhar para as pessoas, tiver esse olhar com a nossa família, a gente vai tendo muito mais empatia, muito mais paciência. Por quê? Eu não preciso estar nervoso porque o outro está nervoso. Porque aí é onde começam as discussões, né? Um tá acalorado ali naquele dia, tá nervoso, tá irritado, né? Ou nós mulheres, às vezes tem TPM, tem alguma coisa assim que te tira mais do seu autocontrole. E aí o outro vem no mesmo nível ou até mais acima, mais acalorado. E isso vai gerando um desgaste. Geram guerras desnecessárias. Porque algo que podia ser conversado, podia ser trabalhado, discutido, vira uma guerra de ego, né? Vira uma guerra de posse da razão, porque eu quero ter razão e o outro também quer. Então, quando a gente se volta para o autoconhecimento, uma das primeiras coisas que a gente aprende é não querer ter razão em tudo. Você não precisa ter razão. Você tem ponto de vista e o outro também tem. Então a gente aprende a respeitar, a conversar, a trabalhar isso e a evitar o fracasso nos relacionamentos. Porque não tem porque um relacionamento fracassar quando você está bem com você mesmo. Porque a sua felicidade depende de você. A felicidade está dentro de nós, não está fora. Faz sentido isso para você? Vocês querem colocar mais alguma coisa? Mais algum comentário? Janete, Dai, que chegou aqui com a gente, Bruna, Silene. Meninas, muito obrigada, viu, por vocês estarem aqui. Esse sábado fica mais florescido, né? Quando a gente se une, quando a gente está juntas. E eu gosto muito de ver os comentários aqui, para ver o que a gente colhe disso tudo. Faz sentido, né? A gente ter esse olhar. E isso é aprendizado, tá? É aprendizado, como eu falei desde o início, é vigilância. É vigilância. Um jardim pode estar maravilhoso hoje, mas se você deixa ele sem cuidados, ele vai bagunçando, ele vai criando mato, criando ervas daninhas, e a vida da gente é a mesma coisa. Então é vigilância, é aprendizado, é colocar em prática, é se observar, se olhar por dentro, que tudo que você precisa está dentro. Então o controle das emoções é dentro. Hoje eu fui correr e eu senti o meu corpo muito pesado mesmo, assim, acho que fazia muito tempo que eu não sentia. Então eu fui dormir um pouco mais tarde, lógico, descansei menos, mas depois que eu aqueço eu não costumo sentir essa canseira, né? E hoje eu senti, só que eu queria desistir, porque tinha um atalho para voltar para casa, que eu voltaria mais perto, então eu queria desistir. A meta hoje era 15 quilômetros e eu pensei em fazer só os 8 e vir embora. Só que eu falei não pro meu corpo. Então foi uma emoção que eu consegui controlar. Por quê? Eu falei não, hoje eu tenho que cumprir. Então o que eu fiz? Eu aceitei
fazer um pouco mais lento, um pouco mais devagar, mas eu cumpri com o que eu tinha que fazer. Então, a hora que chegou nesse atalho que eu poderia voltar para casa, eu passei reto, eu passei mais rápido por ali, falei, não, eu vou, porque se eu continuar aqui, eu vou ter que perseverar, eu vou continuar. Então, eu percebi claramente, assim, que tinha um eu maior cuidando desse eu menor, esse eu máquina, né? Corpo, mente. Então, eu falei assim, na minha mente, eu estava comandando naquele momento. Então, não era o poder da minha mente, foi esse eu maior, esse observador que a gente precisa cuidar, que a gente precisa ter um olhar de sensibilidade. Por isso que é importante, né? Você ter alguns minutos com você, acorda de manhã, se olha no espelho, faz uma meditação se for possível, porque você vai tendo consciência desse eu que é muito mais forte do que o que você imagina. E ele pode controlar as emoções. As emoções foram feitas para ser sentidas, é uma delícia, né? Você ir num lugar, você se sentir arrepiado, você ir num outro lugar, você escutar uma mensagem que mexe com o seu emocional, mas a gente consegue controlar o ímpeto do nervosismo, a gente consegue até controlar uma emoção, né? Às vezes de querer chorar, de emoção, e às vezes nós mulheres, né, maquiadas, então a gente põe um sorriso no rosto, a lágrima segura. Então, assim, às vezes você sorrindo, você consegue não ficar ali debulhando em lágrimas. Então tem todas umas técnicas, né, da gente controlar a emoção. E isso é maravilhoso, isso é forte no ser humano. Isso é grandioso, porque a gente demora para descobrir isso, né? Quando a gente é jovem, a gente tem o córtex aberto e a gente tá aberto a qualquer emoção. Por isso que o jovem é corajoso, ele se enfia, ele se joga, porque as emoções para ele são todas misturadas, né? É uma turbulência. Mas a gente vai aprendendo ao longo da vida, esse córtex vai se fechando, né? O frontal, e a gente vai aprendendo que as emoções também são controláveis. Por isso que a gente vê pessoas, às vezes de idade, você fala, nossa, que sabedoria. Por quê? É aprendizado, é vida, é olhar para dentro de si mesmo, é aceitar conselhos, é aprender com quem já fez. Então, isso tudo na vida ajuda muito a gente controlar as nossas emoções. Agora, para finalizar, gente, mais algum comentário? Fez sentido? Querem colocar algum ponto aqui, algum exemplo? Eu vou fazer a leitura aqui em 2 Pedro, capítulo 1, do 5 ao 10. Eu vou ler aqui para vocês, que tem a ver aqui com essa nossa vigilância, tá? É uma carta de Pedro que fala sobre o que a gente tem que colocar nas nossas mentes. E a gente tem que abrir a nossa mente para o positivo, para as emoções positivas, para os relacionamentos positivos. Então, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. E além disso, toda diligência, acrescentai virtude à vossa fé, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência. Peraí que eu perdi aqui que o celular tocou. Ó, a piedade, cadê? E ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a gentileza fraternal, e a gentileza fraternal a caridade. Porque se em vós houver estas coisas, porque se em vós houver estas coisas, e com abundância eles não vos deixarão estéreis, e nem infrutíferos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, aquele que não tem estas coisas é cego, e não consegue enxergar ao longe, e esqueceu-se de que foi purificado dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai diligentemente firmar o vosso chamado e eleição, porque se fizerdes isto, jamais caireis.
Então, autoconhecimento também traz isso, né? A gente conhecer as nossas virtudes, o nosso caráter, que tem que ser sempre semelhante ao caráter de Deus, de Jesus. Então, essa é o nosso chamado, né? Conhecer a nós mesmos, conhecer a Deus para nos conhecermos e assim florescer na vida do outro, tá? Beijo grande. Hoje ainda tá lá no link da bio o convite do grupo de WhatsApp, tá? Que nós já começamos essa semana, já foram colocadas algumas mensagens no grupo de ali diárias, tarefas, e a partir de segunda-feira fecha esse grupo e aí eu vou dar andamento já com mais com mais foco, né, nas áreas da vida e foco no autoconhecimento, tá? Então estão todas convidadas, quem quiser vai lá no link, pega, hoje ainda dá tempo, tá bom? Vai ser um prazer muito grande estar com vocês nessa caminhada. E lembre-se, as lives estou fazendo diariamente e convido vocês a estarem aqui comigo. Gratidão, excelente final de semana também, Dai. Obrigada, viu? Por você estar aqui de novo. Beijo grande, gente. Bom fim de semana.